Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet. Hoje nós vamos voltar a um tema aqui que nós já abordamos, mas não se esgotou, como não se esgota, a cultura que ganha uma relevância tão grande neste momento, né, da polêmica do governo federal, né, do governo interino Temer, que como um dos seus primeiros atos, extinguiu o Ministério da Cultura, está sucumbindo aí à pressão, retomando talvez a pasta, mas nós vamos falar dessa cultura aqui na nossa região, com o artista, o Luiz Alberto Lima Rodrigues, mais conhecido como Luiz Tamborilando. Tamborilando, que é cantor, ator, compositor, autor de peças teatrais, ele é jornalista, dramaturgo, poeta, sambista, não tem mais qualidades para descrever o Tamborilando, que volta a conversar aqui conosco, já esteve aqui, né, Tamborilando? É verdade, muito obrigado pelo convite, estamos aqui. Obrigado aí pela sua participação, pela sua presença, sempre enriquecendo o nosso programa TV Secor. Junto conosco tem também o Arruda, nosso diretor de comunicação. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson? Bom dia, companheiro Tamborilano. É um prazer ter mais uma vez aqui esse poeta da cidade de Osasco. E não só da cidade de Osasco, mas de toda a região e até, quem sabe, do mundo futuramente, né? E dizer à população de Osasco que fique atento, né? Parece que dia 21 de julho a tocha olímpica está passando aqui, né? Ficar bem atento, porque acho que é um momento bem histórico para a nossa cidade. Sabe, Arruda, que é um momento histórico? Ela passará por vários quilômetros aqui dentro de Osasco, um percurso grande, e tem todo um aparato de segurança, sim, um cuidado com as vias por onde vai passar a tocha. São pouquíssimas cidades no país que vão receber, 300 e poucas cidades, né? E Osasco está justamente aí no trecho final da passagem da tocha, preparando o início dos Jogos Olímpicos de 2016. Não? Justamente está na rota, né? Graças a Deus está na rota da tocha, né? Chegou aqui no Brasil dia 27 de abril, né? E está correndo trechos aí, e um dos trechos que foi sorteado é Osasco. Nós vamos então falar de cultura nesse momento tão polêmico aí do nosso país, né, Tamborilando? Como é que você avaliou aí esse início de governo interino Temer, né? Porque tem um processo de impeachment em andamento ainda, não pode esquecer disso, ainda não terminou, né? A presidente Dilma Rousseff não está definitivamente fora do cargo. Mas como é que você acompanhou esse período aí inicial desse governo interino? Pois é. Quero começar dizendo o seguinte. Eu sonho com um dia em que Osasco possa alterar, ou melhor, acrescentar no seu lema de Osasco, cidade de trabalho, para Osasco, cidade do trabalho e da cultura. Eu acho isso muito importante. E nós estamos falando de cultura. Eu gostaria de dizer assim, sabe o que eu acho muito importante na questão da cultura? Quais são os planos do governo federal para com os municípios. Sabe? Eles têm o dever de proteger, de incentivar, de estimular, enfim, a cultura. Mas eu acho que, como tudo acontece no município, o mais importante é a gente saber disso. Sabe? Quais são os planos que se tem. Aliás, eu nem acho que, na qualidade de membro efetivo do mundo da cultura, nem acho que a fusão da educação com a cultura seria um mal tão grande assim. O mais importante é saber o que fazer com ela, né? De que forma que vai incentivar o trabalho dos operários da cultura nos municípios. Isso que eu considero importante. Agora, você já esteve aqui conosco, mas vamos colocar para o nosso telespectador hoje, para quem está nos assistindo aí, tanto na internet quanto
quanto na TV, nos canais aqui da TV Osasco. Né? Lembrando que você pode participar através do WhatsApp no 95893-5075, 95893-5075. Mas vamos apresentar o Tamborilando novamente. Tamborilando, hoje faz o que, Tamborilando? Eu continuo atuando em várias áreas, né? Fazer mais uma observaçãozinha a respeito da cultura, antes de responder a sua pergunta. Eu me lembro, pelo que eu tenho lido, que a Unesco propõe para os países a fatia de 1% do seu orçamento como investimento na cultura. Eu acho que todos nós aqui em Osasco, participantes do mundo da cultura, vamos enfrentar aqui novas eleições em Osasco, como o Brasil inteiro vai pelas prefeituras, temos o dever de pedir aos nossos líderes que esse 1% seja o número, sabe, da quantia, do orçamento para a Secretaria da Cultura. Em Osasco não está nem 0,5% isso, né? Sabe? Então, essa questão também dentro do município é importante. Afinal de contas, nós somos uma cidade tão grande, né, tão festejada pela grandeza econômica. Né? Eu acho isso muito importante. Agora, voltando à sua pergunta, recentemente eu participei do Drama da Paixão de Santana do Parnaíba, porque sou ator, né? Nós fizemos lá em Santana do Parnaíba, nesta sexta-feira da Paixão, nessas imediações, o Drama da Paixão, e onde eu atuei como ator, fiz o papel de Samuel, que é um dos profetas judeus de muita importância. Então, essa questão é muito importante porque o Drama da Paixão de Santana de Parnaíba é o segundo maior do Brasil. O primeiro é de Nova Jerusalém, em Pernambuco. Mas nós não. Nós lá, do Drama da Paixão, achamos que o melhor é aquele que é feito com mais carinho, com mais paixão, com mais alma. O melhor Drama da Paixão do Brasil é o nosso, de Santana de Parnaíba. Agora, você tem uma atuação muito forte junto à Ordem dos Emancipadores de Osasco, né, o Tamborilando? Inclusive, boa parte do seu amor por Osasco expressa através de peças, de poemas e de textos a respeito da emancipação de Osasco, não é isso? É verdade. A Ordem dos Emancipadores, eu costumo dizer que é a guardiã do capital cívico do ser humano na cidade de Osasco. Eu acho isso muito legal. E é por isso que nós vamos às escolas fundamental e outras instituições, como, por exemplo, a JUCO, né, Juventude Cívica de Osasco, onde nós costumamos dar a aula inaugural e onde nós vamos falar dos heróis da nossa cidade, onde nós vamos contar essas histórias, né? Aliás, disse que um povo sem identidade é um povo prestes a perder a sua liberdade. Então, é muito importante, do ponto de vista da cidadania, o que nós fazemos. Aí lá na Ordem nós temos um panteão imaginário onde se destacam 3 grandes heróis. O Antônio Raposo Tavares, que foi morador aqui da cidade de Osasco, mais precisamente em Quitaúna, e era de onde saía nas suas excursões pelo Brasil e para onde voltava sempre depois. A base segura dele era aqui em Quitaúna. Exatamente, onde ele instalou a sede dele. A base segura, o lar dele era aqui, se é que se pode dizer isso. E da onde ele partia para as excursões que transformaram o país nesse país de dimensão continental e amado, como é por todos nós. Isso é o Antônio Raposo Tavares. Aí depois nós temos também o Antônio Agu, considerado fundador dessa nossa cidade, que em 1887 comprou uma gleba de terra aqui no quilômetro 16 e transformou uma pequena olaria na cerâmica Osasco, uma cerâmica que vendeu material de construção para o Brasil inteiro. E ele tinha um tino comercial, um espírito de empreendedor, sabe? Simplesmente ele e mais alguns se associava às pessoas, era um plano que ele tinha, e construiu aqui em Osasco
a maior fábrica de papelão da América Latina. E construiu também, junto com outro sócio, uma empresa de tecidos que negociava com o exterior inteiro. Antônio Agu é uma figura importantíssima dentro da nossa cidade. E a terceira pessoa que compõe esse panteão, a qual me referi, é o Dimitri Senso de Lavaux. O pai dele era francês, era o barão, que se associou com o Antônio Agu, aqui em Osasco, e o filho, o Dimitri Senso de Lavaux, ele é um inventor de mais de 1.200 invenções. Dizem os americanos que, entre a relação dos maiores inventores do século XX, ele é o segundo maior. É isso que eles dizem lá, né? Uhum. Perde para o Thomas Alva Edison. Né? Eu não acredito no que eles dizem muito lá, não, né? Mas tudo bem. Então, esses são esses três. E depois aí entra muito. Tem outras figuras cultuadas e lembradas pela ordem, não deixando assim. Tem um perfil de elite, né? Dessas pessoas que você citou até agora, o Raposo Tavares, o Dimitri. Antônio Agu, é inegável que eles tinham uma condição econômica melhor, mas a ordem também foi buscar a figura de uma escrava alforriada que passou por maus bocados aqui. Na verdade, é uma contribuição que eu faço para a ordem, né? A Maria Angélica, ela recebeu como herança a fazenda que pertenceu a Antônio Agu. Eu falo isso numa poesia, né? Então, é muito importante se dizer disso. E, aliás, por falar em osasquense, em pessoas osasquenses, né? Porque dizem que quem bebe dessa água acaba sendo apanhado por um espírito da coragem e da determinação. Tem um livro de três professores, 3 escritores aqui em Osasco, a Maria Inês Ampolim Coelho, o Hélio Marcos Moretti e a Maria do Carmo. Nesse livro a gente pode ler que Osasco é uma palavra de origem etrusca que significa lugar de gente corajosa e pronta para lutar. Então, olha só que legal, né? Que importante, né? Eu que acabo de dar 3 exemplos de lutadores aqui, mas quero expandir esta minha dissertação para dizer o seguinte: esta coragem, essa determinação para lutar, que é tão próprio do osasquense, tem um outro livro também muito importante, da Helena Pinhatari Werner, que se chama Raízes do Movimento Operário do Brasil, sabe? Tem a Greve dos Vidreiros. Lá tem histórias de luta e de coragem do povo osasquense também dignas de serem encontradas. E mais adiante ainda, nós tivemos, em 1968, aqui em Osasco, um movimento que detona a reação, a grande reação contra a ditadura daqueles tempos, começou aqui em Osasco. Osasco, no Brasil inteiro, a gente podia se ver os muros rabiscados com as palavras Osasco, exemplo de luta. Daqui que saiu o grande levante contra a ditadura militar. Verdade. Né? E depois, em 1962, tem episódios de coragem dos emancipadores dignos de serem narrados também naquela luta pela emancipação. Uma luta que terminou em 1962, né, com a vitória dos emancipadores, mas que veio vindo vagarosamente de capítulo em capítulo. Se fortalecendo. Pois a gente vai fazer agora, Tamboril, um rápido intervalo, mas eu quero convidar você a participar desse programa através do WhatsApp, 958935075. Fique ligado que a gente já volta depois do intervalo. Estamos de volta aqui com o programa TV Secor, conversando com o Luiz Tamborilando, esse expoente da cultura regional, aqui, seu osasquense de coração, que vem trazer muitas informações sobre a cultura da nossa cidade e da nossa região. Mas, Tamborilando, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito da Ordem dos Emancipadores, e eu queria retomar contigo um assunto que a gente não conseguiu explorar muito bem na última entrevista que você deu para mim aqui, que foi a questão do samba em Osasco. O samba ainda tem a sua resistência na cidade, mesmo com o fim dos desfiles. Há 10 anos, né, nós falávamos antes aqui de vir para o programa, né, nos bastidores, há 10 anos que não ocorrem os desfiles de rua em Osasco. Mas ele mantém sua resistência nos redutos sambistas em Osasco?
Pois é, a história do samba na cidade de Osasco é um capítulo muito bonito e que eu acompanhei com muito carinho. A primeira escola de samba a desfilar na cidade de Osasco chamava-se 7 de Setembro. Era o ano de 1957. Antes mesmo ainda da nossa emancipação, a luta já estava bem aguerrida por esta época, né? E o senhor João Perigo, o nome dele era João Alves da Silva, era o presidente dessa escola, o famoso João Perigo. Depois nós tivemos, na verdade, o João Perigo foi presidente da escola de samba Noel Rosa, e a primeira escola de samba chamava-se 7 de Setembro. Ou seja, ele foi presidente das duas escolas, a primeira escola de samba e depois da Noel Rosa. E depois nós tivemos grandes líderes dentro do samba osasquense, como, por exemplo, o Carioca, de saudosa memória, Carioca Otávio de Aquino Passos, um grande batalhador pelo samba osasquense. E ainda nós tínhamos também pessoas exponenciais, sabe, como Alzira Santa Rosa Nogueira, presidente da Escola de Samba Unidos do Novo Osasco, seu Evaristo Silva, hein? Grande seu Evaristo, Escola de Samba Acadêmicos do Helena Maria, tá? E uma das maiores escolas de samba da cidade, a Escola de Samba Império Negro que foi a maior ganhadora de títulos dentro do Carnaval osasquense, 7, se não me engano. Depois nós tivemos a Noel Rosa com 6 títulos, e tivemos aí depois grandes escolas, como, por exemplo, a Tulipa Negra, que sempre aparecia, despontava na avenida, enchendo os olhos de alegria da população. Mas você compôs enredos para a maioria delas, né? Essas escolas aí, sim, para a maioria dessas escolas aí que eu estou falando, também eu compunha. E tenho a honra de ter sido o compositor. Que, aliás, esses 10 anos de suspensão causaram um prejuízo histórico dentro da cidade, porque foi a perda de uma narrativa, na verdade, milhares de narrativas, sabe, de pessoas que constroem todos os dias as suas vidas e a sua cultura, e o movimento poético da cidade acabou perdendo com isso, e escolas de samba, algumas, como por exemplo, que se especializaram em exaltar determinados personagens ou reclamar de determinadas situações também, e que com isso acabavam atingindo de forma muito especial a população, dando-lhe mais consciência, mais noção de si mesmo e das coisas que nos rodeiam. Então a perda é incalculável. É incalculável. Esses 10 anos que nós estamos sem carnaval, realmente me tocaram muito, mas o carnaval não está morto não, tá? Porque ele ainda resiste. Ainda nós temos algumas trincheiras onde, como por exemplo, lá no Helena Maria, o Império Negro, grande escola de samba Império Negro, sempre se reúne para fazer samba e para falar de carnaval. E também no Tulipa Negra, lá no Jardim Mutinga, também é uma trincheira do samba, sabe? O que nós fazemos hoje em dia é nos transferirmos, migrarmos para São Paulo, e é lá que nós continuamos fazendo o nosso carnaval, os nossos desfiles. Agora, vai haver aí uma modificação, vamos ter eleições, e eu acho que nós, sambistas, temos o dever de falar com a Câmara, seja lá qual ela for, com o prefeito, seja ele qual for eleito, sabe? E pedir para devolver esse bem cultural ao povo osasquense, com a nossa ajuda e com a ajuda das instituições. Agora, não lhe preocupa um pouco essa onda conservadora, porque, nesse sentido, a gente vê as prefeituras que realizam atividades culturais, né, diante de tantos problemas que tem o país, sob críticas, né? E não é uma exclusividade de Osasco, né? As prefeituras já fazem qualquer tipo de atividade. Mas não tem recurso para esse show, para tal artista, e não tem para a saúde, tem recurso para isso, não tem para a educação. Isso é uma crítica muito comum, né? Em todos os municípios. E somado a esse momento de essa guinada conservadora que a gente vê no Brasil, e não é só um fenômeno brasileiro, se a gente está acompanhando com certa preocupação no restante do mundo, isso não traz uma preocupação em relação
a retomada da cultura e de tradições tão brasileiras como o samba, por exemplo? Pois é, cara, é como eu digo lá na Ordem dos Emancipadores. Aliás, a Ordem dos Emancipadores, nós tivemos eleições lá recentemente, e mandar um abraço para o meu presidente, Setter, aquele abraço velho, meu diretor de cultura, Tonato, meu amigo, beleza. A Ordem faz reuniões às terças e às quintas-feiras, terça de manhã, às quintas à tarde. É aqui mesmo nessa Rua Aurora Virgínia Rodrigues, número 413. As pessoas de boa vontade que tiverem vontade. A Ordem é como todo qualquer departamento, toda e qualquer instituição, tem seu organograma com vários departamentos, e quem queira sempre tem um lugarzinho para se encaixar, porque nós temos lá também os grupos de trabalho, além da diretoria que foi eleita. Mas nós estávamos falando dessa preocupação, né? Eu acho o seguinte, é preocupante realmente, cara, é preocupante realmente, porque você tem toda a razão com essa questão da guinada à direita aí, viu? Da guinada conservadora. Porque a gente mesmo viu, e toda a imprensa deu, né, de que foi constituído o secretariado, o ministério do presidente, do novo presidente aí, né, que aliás é um presidente interino, como mesmo você disse, né? Então as pessoas reclamam que as mulheres foram colocadas lá depois por reclamação, a cultura teve restituída o seu posto de ministério por reclamação, para falar em homossexual no ministério, parece que no Brasil ainda nunca ouvi falar, né? É um tabu, né? Então, realmente é preocupante. Mas eu acho que, felizmente, desses anos todos em que houve uma tendência para o popular no poder, para a esquerda, digamos assim, foram formadas algumas células que têm a capacidade de estarem reclamando, mas inclusive não é só elas, como por exemplo, lá na Ordem dos Emancipadores a gente faz muito isso, a gente vai às escolas exatamente para isso, dar uma injeção de cidadania nas crianças, sabe, nos nossos jovens, para que eles tenham a consciência, sabe. Eu acho que o importante, independente de direita e de esquerda, é um engajamento social, um engajamento de consciência do ser humano, nós, de doação, né? Aqui, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos colaborar para a civilidade, né, dos nossos contemporâneos. Vamos fazer. Agora vamos falar um pouquinho de um tema que a gente não falou da sua última visita aqui, que é uma atividade que você desempenha há bastante tempo, é a literatura de cordel, né, que é uma literatura tão rica e tão pouco vista, né, nos círculos culturais aqui da cidade. Como é que anda a produção dos cordéis em Osasco, Tamborilando? Então, o cordel é uma atividade considerada a joia da coroa, né? Ela é realmente uma joia rara dentro do mundo da literatura. Você já escreveu mais de 50 textos de cordel, né? Sim, fora os livros de cordel. Eu costumo me manifestar em cordel. Acabei de escrever um recentemente que chama-se Osasco, nossa origem, nossa história, nossa gente. E depois vou fazer questão de passar para o meu querido Arruda aqui, que também se desempenha muito bem nesta área, e para você, Jefferson. Obrigado. O cordel, a gente é um trabalho que a gente faz com muito amor e com muito carinho. Se manifestar poeticamente é um dom divino, é uma obrigação que a gente tem para com o ser humano, para com o nosso tempo, né? O cordel, eu costumo dizer que dizem que nasceu em Portugal, que nasceu ali na Espanha, e que esta palavra cordel é exatamente o diminutivo de corda, né? Que é um cordel onde se penduravam os livretos, e assim eram vendidos. No Brasil não, no Brasil é colocado numa mala, né? Quando grita olha o rapa, só fecha e sai correndo, né? Vaza. E o cordel, eu amo o cordel, né? E continuo trabalhando com cordel e continuo nas escolas, as poesias que eu faço aos heróis da cidade e a tantas pessoas são feitas no modelo cordel,
Eu acho que ainda um dia nós teremos o cordel como na grade oficial das escolas, sabe, como a poesia popular. Porque a poesia acadêmica é uma coisa que talvez nem muita gente entende, né? O cordel é tão claro, né? É feito de tão acessível, né? Tão chão, sabe? E é isso que a gente faz, né? Inclusive, quando a gente trabalha com teatro, por exemplo, também eu incluo cordel, né? A gente vai falar sobre teatro. O Arruda gosta muito de cordel, né, Arruda? Eu tenho algumas coisas marcadas em casa, eu vou pensando. Eu até falo assim, Jefferson, se eu fosse uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo, eu não ficava na cidade grande, eu me embrenhava dentro da mata, em cima das montanhas lá, só fazendo essas coisas, né? Fazendo poesia, fazendo alguns cordéis da vida, né? que nem o companheiro Tamboriliano falou, é uma coisa muito rica e traz alegria, né? Às vezes a pessoa está numa tristeza danada, lê um cordel, parece que ele cria um ânimo, né? Infelizmente, o pessoal, os intelectuais, às vezes das cidades, não procuram dar um incentivo a esse respeito, né? Porque a gente está falando de cultura. O que eu entendo assim, e fico pensando assim, as atitudes do homem eu não entendo, não dá para entender. Porque, voltando um pouco ao carnaval, né? O carnaval eu tive de acompanhar alguns blocos aqui, mas já estava morrendo, né? E outra coisa que eu vejo que tiraram uma alegria, tiraram uma coisa que o pessoal gostava aqui, foi aquele negócio da faculdade, pô. Os rodeios que trazia... Tudo bem, existe a bagunça, mas trazia muita alegria para as pessoas, que é divertimento, né? E o pessoal pega, desocupa aquele terreno para ficar jogado, aí a Deus dará, né? Onde fica, às vezes, muitas vezes já foi encontrado cadáveres lá por dentro, entendeu? Mas pelo aspecto dos shows, né? Justamente, como é que a pessoa tira uma coisa que está trazendo o benefício para a população para deixar jogado? Tem a polêmica, entendeu? Da proteção aos animais, que é importante, né? Mas o aspecto dos shows... É uma coisa assim, a cultura, não adianta você formar uma coisa e parar. Porque ela dando continuidade, Jefferson, companheiro Tamboriliano, você sabe disso, se der continuidade, vai ter coisas boas, mas se você para depois recomeçar, já não é a mesma coisa, já foge um pouco. Aqueles que estavam envolvidos na época, eles migram para outros locais, procurando um lenitivo, né? Procurando ajudar de uma certa maneira, né? Mas eu acho que é importante um registro que o rodeio como rodeio, ele está sendo, acho que justamente perseguido, cultura, né, perseguido em todas as cidades por conta dos maus tratos animais. Acho que a gente tem a criação de uma consciência, né, diferente aí uma consciência nova. Acho que agora, de fato, é uma perda por conta dos shows, né? Justamente. Mas outros espaços, que traz para a população. Outros espaços acabam sendo criados aí, né? Aqui mesmo em Osasco, o Teatro Municipal, por exemplo, foi devolvido à comunidade, né? Agora precisa haver uma apropriação, né, Tamboriliano, do teatro pela comunidade, né? O caso do Teatro Municipal é um caso à parte. Aliás, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte... Só para já acelerar, porque a gente está chegando no finalzinho. Rapidamente. O Teatro Municipal, que hoje chama-se Teatro Glória Gílio, que, aliás, foi uma gentileza do atual prefeito, o senhor Jorge Lapas, ao nomear o teatro ali, com o nome da Glória Gílio, mulher do ex-prefeito da cidade, o que demonstra uma grandeza de espírito e uma forma de se relacionar além das discussões políticas, né? Eu acho que isso é muito importante e eu gostaria de registrar. Certo. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao final mais uma vez, a gente teve que acelerar, né, Tamboriliano? Tem bastante assunto para a gente conversar, então vai ficar para uma próxima oportunidade, a gente já faz aqui o convite, vai voltar outras vezes. Arruda, mais uma vez, obrigado pela participação, muito bom tê-lo aqui conosco para discutir esse tema tão importante que é a cultura. E você já sabe, não fique só, fique sócio, confira no site do seu sindicato em www.tvsecor.org.br, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado do sindicato. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!